temática da mensagem desta noite, quanto também a exposição, só que estaremos acrescentando o versículo 21. Então eu peço à amada igreja que abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 22. Amém? Então, peço à amada igreja que se coloque de pé. Vamos fazer a leitura e orarmos, colocarmos sob a sábia condução do Senhor, afinal de contas, sem Ele nada podemos fazer. E diz assim a palavra do Senhor: eles entraram em Cafarnaum, e chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem e não como os escribas. Senhor Deus, amado Pai, louvado, bendito, exaltado seja o teu santo nome. Está diante de nós a tua palavra, Pai, que toda sabedoria humana, que toda influência, ferramenta humana, que toda distração, Pai, que tudo aquilo que tire o foco da tua palavra de Cristo, que é o motivo, o propósito da nossa existência, que tudo possa ser jogado por terra, Pai, e que a excelência da tua palavra seja exposta, que Cristo seja o centro do nosso ser, seja a centralidade, ó Pai querido, a exaltação a ser elevada aqui nesta pregação, e que em cada coração, cada mente, possa permanecer firme a palavra de Cristo, ó Pai, as palavras de vida eterna. Pai, usa-me para a glória do Teu nome, e que hoje seja tempo de edificação, restauração, conversão, reafirmação do compromisso contigo, porque nós somos chamados, ó Pai querido, para sermos servos e servas segundo o Teu coração. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. A igreja pode se sentar. Então, a gente já repetiu algumas vezes o contexto. Nós já tivemos, na verdade, a exposição desse texto na nossa caminhada de exposição no livro de Marcos com o nosso pastor Edivan. Mas, mais uma vez, temos a oportunidade de nos debruçarmos nesse texto e falarmos sobre um ensino que não é um ensino qualquer, não dado por qualquer preletor, qualquer mestre, mas é um ensino de Jesus, um ensino com autoridade, um ensino que revela toda a excelência, toda a concretização da própria palavra de Deus. Então, no contexto do Evangelho de Marcos, antes de nós chegarmos imediatamente ao texto lido, nós temos uma sucessão de fatores. Primeiramente, João Batista, ele tem o seu ministério, e no Evangelho de Marcos fala que após sua prisão, Jesus ele entra em cena de forma mais evidente no seu ministério, vocacionando seus discípulos, os escolhendo, iniciando nessa escolha. Depois, na planície da Galileia, nessa região, nessa província, ele começa a pregar e ensinar, tanto em ambientes abertos, né? Hoje até a nossa seminarista, a irmã Amanda, fez menção a uma das modalidades do ensino de Jesus Cristo, que foi por intermédio das parábolas, e ele falava em ambientes abertos, às multidões, utilizando os elementos comuns àquelas pessoas simples, para ilustrar as coisas excelsas do reino de Deus. E também Jesus como mestre, e não apenas no sentido que nós temos essa deferência, reverência de mencionarmos Jesus como mestre, mas de fato, por ele ter caminhado no ensino dos fariseus, na sinagoga, ele se tornou mestre, ele se tornou rabi, e ele também tinha essa autoridade para ensinar. E neste cenário, ele também exercia o ensino nas sinagogas. Então esse é um panorama geral sobre o início desse ministério público de Jesus. Vamos agora à exposição propriamente
verso 21, né, que nós iniciamos, eles entraram em Cafarnaum, ele, Jesus e os discípulos que ele já havia vocacionado, já havia chamado, entraram em Cafarnaum. E chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. Interessante, a primeira referência é a localidade, a própria localidade em que Jesus ele realiza essa atividade de ensino na sinagoga. Cafarnaum era uma cidade que ficava perto, junto ao Mar da Galileia, e foi o centro das atividades do ministério de Jesus na província de Galileia. Então, a Galileia é formada por outras cidades, como o próprio Nazaré, Caná, mas Cafarnaum foi a cidade, a localidade em que o ministério de Jesus foi mais eloquente, em termos de milagres, ensinos. Há vários registros de acontecimentos, milagres, nesse cenário chamado Cafarnaum. E eu relacionei alguns momentos que foram muito singulares e que nos ajudam a entender ainda mais o papel tão grandioso, o quão eloquente foi esse ensino de Jesus na sinagoga, que maravilhou aqueles que estavam ali presentes. Então, Cafarnaum foi o lugar do encontro com o centurião cujo servo estava gravemente enfermo. Jesus, na sua caminhada de ensino, no seu ministério público, ele sempre estava cercado por multidões, por pessoas que queriam conhecê-lo, por curiosos e por aqueles que já sabiam o seu poder, já reconheciam em alguma extensão da sua autoridade e assim recorriam a ele. E esse centurião foi uma dessas pessoas. Ele recorreu a Jesus, falou que o seu servo estava gravemente doente e Jesus se dispôs a ir. Mas nesse encontro, algo muito singular foi demonstrado por aquele centurião. Ele falou assim: olha, eu não sou digno de que entres na minha casa, de que vá à minha casa, mas eu creio que apenas uma só palavra sua, e uma só palavra, o meu servo ficará curado. Porque eu sou um homem de autoridade. Ele era um centurião, ele era um coordenador de exército, se não me engano, 100 homens. Então, ele dava as ordens e as ordens eram cumpridas. Então, ele via em Jesus também essa autoridade. Ele conseguia enxergar a extensão da autoridade em Jesus. E assim foi. Jesus o elogiou. Jesus ressaltou que não havia visto tanta fé em Israel como demonstrada por aquele homem. Cafarnaum também foi o lugar em que outros recorreram a Jesus para assim obterem dele uma bênção, uma cura. E em uma das passagens na caminhada de ensino de Jesus, entre Cafarnaum, nas vizinhanças, nessa ocasião ele nem estava em Cafarnaum, mas aquele que o encontrou queria que o seu filho, que estava lá em Cafarnaum, fosse curado por Jesus. Mas nessa circunstância, a autoridade, o poder não foi atrelado à fé. Esse homem ele foi direcionado por ouvir falar que Jesus estava curando, que Jesus operava milagres, por causa da fama de Jesus. Então Jesus o questionou, que geração é essa que só crê mediante os sinais? Mas diante do clamor daquele homem, diante da insistência daquele homem, o Senhor foi e liberou uma palavra de cura. Aquele homem creu, e ele não obteve somente a cura do seu filho que estava lá em Cafarnaum, mas aquele momento fortaleceu a fé e edificou toda a sua família. Então a caminhada de Jesus, ela é cercada por esses acontecimentos. Onde Jesus está, tudo muda, nada permanece como está. Às vezes, em contextos imediatos, achamos que não vale a pena eu seguir, eu estar com Jesus nessa caminhada, está tão árduo, está tão difícil, eu busco ser tão zeloso, tão zelosa, mas
Às vezes as coisas não acontecem da forma como eu planejo, da forma como eu intento, mas muito mais do que sinais e maravilhas, o Senhor quer constituir eu, você como co-herdeiros do reino que estava preparado desde a fundação do mundo. Por que eu digo isso? Cafarnaum foi um lugar em que se registrou muitos prodígios, muitas pessoas foram alcançadas, mas também foi um lugar que foi comparado com Sodoma. Os prodígios, os milagres não fizeram com que aquela comunidade se rendesse totalmente ao senhorio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que adiantou tantos milagres, tantas proezas, e às vezes somos como esses de Cafarnaum, querem estar com Jesus somente pelas questões imediatas, pelas curas imediatas, pelas bênçãos imediatas, mas nós não o enxergamos como o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, a quem devemos toda a honra, toda a glória, cuja autoridade precisa estar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Então, nesse lugar, nesse cenário, o nosso Senhor Jesus Cristo não apenas cura, mas Ele ensina. Porque a cura era instantânea. Todos ali que foram curados, um dia eles morreram. Mas aqueles que receberam o ensino de Jesus, não apenas se maravilharam, mas entenderam o senhorio e a salvação de Jesus por meio de suas palavras e de seus ensinos, eles passaram da morte para a vida. E esse é o convite do Senhor, que nós nos acheguemos, que nós assumamos, que nós abracemos a autoridade do ensino de Jesus. Abracemos Jesus, nos submetamos a Jesus, não buscando as bênçãos que Ele pode nos conferir, mas para que nós nos apropriemos daquilo que ladrão não pode roubar, as traças não podem consumir, nada poderá deteriorar, que é o prêmio da soberana vocação. É um dia estarmos lado a lado com o Senhor, frente a frente, face a face com o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, nessa cidade, Jesus ele vai à sinagoga e começa a ensinar. Sinagoga, um lugar em que ali os judeus iam para cultuar a Deus, um lugar onde os judeus iam para aprender da palavra de Deus, um lugar onde os judeus iam ali se reunir para juntos, entendendo, que era um lugar chamado Casa de Deus, era um lugar do encontro com Deus. No entanto, nós vemos que com a chegada de Jesus, esse lugar também é ressignificado. Esse encontro, por todos aqueles ali presentes, é ressignificado, porque de forma muito singular, eles ficaram maravilhados. Como nunca, algo inédito ali aconteceu para todos aqueles que estavam presentes naquele lugar. E o texto segue, verso 22. E todos se maravilharam com seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E eu me deterei primeiramente nessa primeira parte do versículo que diz: e todos se maravilharam com o seu ensino. E a gente fica pensando, mas que ensino era esse? Não era um ensino tradicional, o ensino da palavra, das escrituras? O porquê deles se maravilharem? E o próprio Senhor Jesus, na trajetória dele de ensino, a gente retrocedendo alguns versículos, indo ao versículo 15, nós vemos o conteúdo e a extensão deste ensino de Jesus, que maravilhou a todos aqueles ouvintes, que deixou eles atônitos, como que algo ali realmente diferente, singular aconteceu aquele sábado. Não foi igual aos demais, foi um sábado singular, um sábado diferente. E o conteúdo desse ensino, dessa mensagem, é que trouxe toda essa eloquência, todo esse maravilhar naqueles ouvintes. E que conteúdo foi esse? Marcos
Marcos 1, verso 15, Jesus dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem decorações, sem promessas de bênçãos terrenas, sem falas de curas, sem falas de que ligariam os pensamentos e os ouvintes às coisas terrenas, a questões financeiras, a bens materiais. A mensagem era única, o ensino era direto, objetivo, singular, totalmente espiritual e elevado, porque ele retratava o reino de Deus e a sua proximidade, e a necessidade do arrependimento e do exercício da fé neste evangelho, nessa comunicação, no anunciar das boas novas. Então, talvez, sábado após sábado, aqueles que estavam ali ouviam sobre ritos da lei, ouviam sobre, talvez até os próprios fariseus, falando o quanto conseguiam fazer isso ou aquilo, o quanto jejuavam, que davam dízimo do cominho, da hortelã, que cumpriam todos os requisitos da lei, mas que não os atrelava ao reino de Deus, que não conseguia conectar aquela geração a realmente a essência, a motivação daquele lugar do encontro, que era a ligação a Deus, a sua palavra, ao seu ensino, ao seu reino, não aquilo que seria temporário, terreno, natural, humano, material. É sobre o reino de Deus. E o próprio Jesus Cristo estabelece para nós, estabeleceu para os seus discípulos, e hoje a sua palavra viva e eficaz continua repercutindo para o meu e para o seu coração, para a sua mente, para a minha mente. Não precisamos ficar preocupados com as coisas, não devemos ficar preocupados com as coisas desse tempo. O Senhor sabe bem daquilo que realmente necessitamos, mas a nossa prioridade, a nossa motivação, a nossa intenção quando viemos aqui, nos deslocamos para cultuar o Senhor, nos disponibilizamos para organizar a liturgia sob a direção de Deus, para ministrar a palavra sobre a direção de Deus, é exaltarmos, é colocarmos realmente em total destaque e demonstrarmos a suficiência do reino de Deus, a prioridade do reino de Deus. E é isso que Jesus Cristo estabeleceu naquela sequência do Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o ensino que maravilhou aquela geração não era Jesus prometendo curas, milagres, bênçãos. Era Jesus apregoando o reino de Deus, a proximidade do reino de Deus, a necessidade de buscarmos o reino de Deus como prioritariamente em nossas vidas. E nós, qual tem sido a nossa expectativa de ensino esses dias? Qual tem sido a sua expectativa de ensino? Será que ao ouvir a palavra de Deus você tem se decepcionado por não ter sido uma palavra de promessa de cura, de promessa de saúde financeira, de restauração familiar? Não que o Senhor não possa nos abençoar em todas as áreas, mas prioritariamente a nossa expectativa, todas as vezes que lemos, ouvimos a palavra do Senhor, todas as vezes que a palavra do Senhor é pregada, é proclamada, é nos maravilharmos com a excelência do reino dele, do reino dos céus, do reino de Deus, e com a proximidade dele, porque ele breve virá. Os sinais estão a todo momento a nos mostrar como a grávida que está prestes a dar à luz e aumenta o compasso, aumenta a frequência, a proximidade de uma contração com a outra. Assim nós vemos os sinais dos tempos, cada dia mais, numa frequência, numa cadência. Então, que o nosso maravilhar nessa noite, todos os dias de nossas vidas, que a nossa expectativa, todas as
que nós lemos a palavra, que a palavra do Senhor é pregada e nós a ouvimos, que a nossa expectativa seja: venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. O parâmetro da ação do Senhor não são as coisas da terra. O parâmetro para as nossas expectativas não podem ser as coisas da terra. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. O parâmetro é o céu, o parâmetro é o Senhor. São as coisas espirituais, são as coisas eternas, que traça não corrói, ladrão não mina, não rouba, tempo não deteriora, porque aquilo que o Senhor, tudo isso passará, mas o Senhor, a sua palavra, o seu reino permanecerá para sempre. E essa deve ser a nossa expectativa, cada dia mais, e que nós possamos cada vez ficar mais maravilhados. E retornando ao texto, e essa comunidade, esses ouvintes, eles se maravilharam com o ensino de Jesus, que tinha esse único foco, o reino de Deus, e tinha elementos obrigatórios associados a esse reino de Deus, porque não é simplesmente o anúncio do reino, há um critério para a vinculação a esse reino. Não é um reino em que entramos, participamos da forma que bem entendemos, na hora que queremos, e saímos dele como bem entendemos, e utilizamos as nossas regras e os nossos parâmetros, utilizamos a nossa inteligência humana, a nossa influência para participar desse reino, para de alguma forma escolhermos em que parte nós queremos desse reino. Os elementos obrigatórios não têm nada a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós sabemos, com a influência que nós podemos exercer. Afinal de contas, não é nada sobre nós. É tudo sobre o Senhor. E, na verdade, é um despir de nós mesmos pela excelência de Cristo, pela excelência desse Rei, desse Senhor, do dominador desse reino, daquele que estabelece a autoridade, daquele que rege todas as coisas. E os elementos obrigatórios estão vinculados ao arrependimento, a eu entender pela ação do próprio Deus, porque Ele é tudo em todos, Ele move todas as coisas, dele vem tanto querer quanto efetuar, e por intermédio da proclamação da sua palavra, nós temos essa alegria, esse privilégio de nós nos arrependermos, de nós realmente, diante da excelência da palavra, diante da proclamação desse reino, entendermos o quão miseráveis somos, o quão dependentes somos desse Deus, que nada que temos, nada que somos, nada que sabemos representa nada perante Ele, porque nós somos pó, cinzas, nós somos como a erva do campo, nós somos como vapor, que aparece por um pouco e se desvanece. Nada somos, nada temos, mas que diante do Senhor nós possamos reconhecer: Senhor, nada sou, nada tenho, nada mereço, e que, assim como o apóstolo Paulo, possamos declarar nesse arrependimento que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Então, o arrependimento é sobre isso. É sobre nós buscarmos em Deus, por intermédio de Deus, pela ação de Deus, uma nova identidade, a prática da renúncia, a morte do eu. E isso é aliado à fé. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso reconhecer a minha condição, preciso reconhecer a minha necessidade de me submeter a esse reino, para que eu tenha essa garantia de ser coerdeiro um dia desse reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. E preciso me fundamentar e caminhar de fé em fé. Sem fé é impossível agradá-lo.
e o justo viverá pela fé. Nós não viveremos aliados nesse reino pelas demonstrações materiais. Nós não viveremos vinculados a esse reino por aquilo que nós desejamos ou esperamos que esse reino nos faça aqui na face da terra. Mas a vinculação nesse reino que é iniciada pelo arrependimento, pela renúncia, pela morte do eu, né? Em favor do rei, para que o rei realmente esteja como o rei dos reis, o senhor dos senhores sobre a minha vida, porque na verdade, independentemente de eu querer, de eu existir, ele é rei desde antes da fundação do mundo, antes mesmo de qualquer coisa existir, ele é Deus. Mas para que eu continue vinculado a esse reino com alegria, com foco, eu preciso exercitar a minha fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem das circunstâncias, não vem das bênçãos, não vem dos milagres. Do contrário, Cafarnaum, que foi o centro das atividades ministeriais de Jesus, conforme eu mencionei na introdução, romperia de fé em fé. No entanto, foi uma cidade comparada com Sodoma, e Jesus Cristo disse que no dia do juízo, Sodoma se levantaria para julgar, para estabelecer juízo sobre a cidade de Cafarnaum, porque se Sodoma e Gomorra foram sim destruídos, mas a referência é apenas sobre Sodoma. Jesus menciona, se em Sodoma tivessem sido operados os sinais, as maravilhas, os prodígios que foram operados em Cafarnaum, Jesus mencionou, Sodoma existiria até hoje. Então Sodoma será levantado no juízo, será julgado também, mas exercerá também juízo sobre a cidade de Cafarnaum. Ou seja, os sinais, as maravilhas não fizeram com que aquela cidade rompesse em fé. Então que não sejam os sinais e as maravilhas o termômetro da nossa fé, daquilo que nos faz focar em Cristo, daquilo que nos faz prosseguir, que nós possamos prosseguir de fé em fé, de glória em glória, não pelo prêmio deste mundo, pelas ofertas terrenas, mas pelo prêmio da soberana vocação. E as aflições desse tempo, meus irmãos, não hão de se comparar com a glória que ainda há de ser revelada a cada um de nós. Então esse é o nosso prêmio, essa é a nossa garantia, esse vai ser o nosso combustível para que nós caminhemos de fé em fé, porque nós não vamos caminhar pelo que vemos, nós não devemos caminhar pelo que vemos, porque se nós assim o fizermos, nós nos desviaremos daquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que apregou o seu reino, disse a respeito da sua proximidade, e que de fato breve ele voltará, e que ele nos ache caminhando de fé em fé na sua presença, não na expectativa das coisas que se veem, mas à espera das coisas eternas, invisíveis, mas reais, porque a sua palavra garante, ele vela pela sua palavra. Então se ele prometeu, ele cumprirá. Então que nós possamos viver uma vida de conversão, de mudança total, de abandono do pecado, de confiança baseada em Deus. Então esse é o ensino de Jesus Cristo. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que nós vivamos em arrependimento, que vivamos em fé, baseado nas boas novas do Evangelho e não nas novas e não nas falas desse mundo. Que nós possamos viver em nova identidade, que nós possamos realmente seguir ao Senhor, renunciar àquilo que temos, que somos, aquilo que nos impede de nós avançarmos na presença do Rei, porque todo aquele que quiser garantir a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, aquele que renunciar tudo aquilo que desagrada, tudo aquilo que combate a palavra, tudo aquilo que nos afasta do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, esse sim achará a vida, porque a nossa vida é Cristo. Então, todos se maravilharam com esse ensino.
E infelizmente nós vemos muitos da nossa geração se maravilhando com pretensos pregadores, com falsos mestres, que falam não que Cristo é a centralidade do nosso ser, mas que nós somos a centralidade de Cristo, invertendo os valores, e muitos estão, conforme Paulo disse a Timóteo, ajuntando doutores que falem segundo os seus próprios desejos carnais. Mas que nós não sejamos esses que se retiram para a perdição, mas aqueles que caminham de fé em fé para a preservação da vida. E a única forma de nós preservarmos a nossa vida é renunciando a nós mesmos, promovendo a cada dia pela palavra a morte do eu. E a forma de exposição desse ensino, que ainda é um contraste, aquela multidão, além de se maravilhar com aquele ensino, ela se deu conta de que aquilo que eles tinham como ensino era totalmente distinto daquilo que eles acabaram de receber. O verso 22 diz que todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O ensino de Cristo era revestido de autoridade, porque Cristo, ele revelava a autoridade. Sim, ele tomou a forma de servo, mas ele continuou sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a imagem do Deus invisível. Então, sua fala, sua presença transmitia essa autoridade, de tal forma que aquele centurião, que foi mencionado também, cujo servo estava gravemente doente, ele reconheceu em Jesus a autoridade, porque ele, na sua condição humana, ele exercia autoridade. Então ele viu pela caminhada, pela palavra, por aquilo que fluía por intermédio de Cristo, pelo poder que dele ficava patente, dele era o poder que nele era mais que evidente. Ele viu toda a autoridade ali também revelada, por isso que foi mais ainda exercitada a fé naquele homem. E neste cenário nós vemos talvez um contexto em que aqueles escribas, aqueles doutores, ditos também doutores da lei, assim reconhecidos, provavelmente ensinavam sobre as coisas triviais da lei, os cumprimentos, provavelmente exaltando a si mesmos, mas sem revelar a vida, sem revelar a eternidade, sem revelar o arrependimento, sem revelar a necessidade de remissão de pecados, sem revelar que a vida realmente não seria ali obtida por cumprimento dos ritos da lei, se aqueles ritos da lei não apontassem para Cristo, o Senhor da vida, o Senhor de tudo, todas as coisas, a motivação para que todos aqueles rituais, para que todos aqueles sacrifícios fossem feitos, porque na verdade, desde a fundação do mundo, tudo aponta para Cristo. E muito provavelmente, aqueles doutores, aqueles escribas, eles não conseguiam passar a revelação de Cristo para aquela multidão, porque a autoridade, de fato, não poderia vir a respeito propriamente deles. Por mais eloquentes, por mais firmes que eles fossem, eles poderiam até exercer falas duras, mas não falas com realmente verdadeira autoridade, com um poder, com o poder em estado pleno, conhecimento em estado pleno. E esse é o nosso Jesus, ele é dotado de todo o poder. Então, quando Jesus ali se direcionou à multidão, nessa excelência, nesse ensino excelente, esse ensino não sobre as coisas terrenas, mas sobre as coisas espirituais, não sobre as coisas temporárias, mas sobre as coisas eternas. Quando Jesus assim pronunciou esse ensino, a autoridade dele também ficou patente. Porque Cristo, na verdade, ele não era ali mais um profeta, mais um mestre, mais um professor, mais um doutor da lei. Ali, aquela multidão estava diante da representação do próprio reino que estava sendo apregoado. Ali estava diante daqueles ouvintes, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estava ali diante daqueles ouvintes a concretização da própria
mensagem estava diante daqueles ouvintes o Verbo de Deus. E está diante de nós essa noite, esse mesmo Jesus, revelado na sua palavra, essa mesma autoridade proclamada não pela minha voz, não pela minha pessoa, mas pelas palavras que aqui estão sendo pronunciadas, que não são minhas, são palavras de Deus. Então, que realmente, diante da excelência da palavra, diante dessa autoridade que é proclamada nessa noite, que nós possamos reconhecer que só o Senhor é Rei, que nada temos, que nada somos, que nada sabemos e que a autoridade dele precisa estar sobre as nossas vidas. Que nós não andemos como rebeliosos, que nós não estejamos como aqueles que amontoam doutores conforme os seus desejos e diante da proclamação da verdadeira palavra, entornam a autoridade das Escrituras de seus ouvidos. E cabe a nós também não apenas o reconhecimento dessa autoridade, não apenas firmados no Senhor, firmados na sua palavra, firmados nas garantias que Ele nos proporciona desse reino que nos está preparado desde antes da fundação do mundo, diante da garantia de ouvirmos a voz doce, poderosa, mansa, majestosa. Eu não sei como será. Talvez reunirá todos esses atributos juntos, porque será algo excelso, será algo que talvez não, certamente nós não teremos a capacidade de ouvirmos e de descrevermos aqui em palavras humanas, mas eu sei os dizeres, porque o próprio Senhor Jesus estabeleceu, e isso eu quero ouvir, e que cada um de nós possamos desejar isso. Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, estar sob a autoridade do ensino de Jesus, estar sob o ensino de Jesus e sermos os proclamadores desse reino, com a autoridade não nossa, mas dada pelo próprio Jesus Cristo por intermédio da sua palavra, que nessa esperança e nessa alegria possamos também nos apropriarmos da nossa missão, que sermos embaixadores de Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o contexto bíblico de 2 Coríntios 5, a partir desse verso 17 que eu recitei, não para por aí. A palavra também diz que nós fomos incumbidos do ministério da reconciliação. Então nós, como embaixadores de Deus, como se o Senhor por nós rogasse em Cristo, que nós possamos anunciar que vos reconcilieis com Deus. Que a nossa proclamação seja nessa mesma tônica, que a nossa vida possa replicar a autoridade deste ensino de Jesus, que nós não sejamos como esses faladores que falam sobre promessas, que falam sobre questões de melhoria financeira. Se você estiver em Cristo, tudo vai dar certo, Jesus satisfará todos os seus desejos, pare de sofrer, a sua vida vai mudar totalmente. Você que não tinha nada, agora você terá tudo, você terá privilégios, você terá influência, você terá amigos. Que nós não sejamos como esses faladores, mas que nós anunciemos o reino do Senhor, que nós anunciemos a palavra do Senhor com a autoridade dada pelo próprio Jesus Cristo, não falando das coisas terrenas, mas das coisas celestiais, e anunciando não os benefícios que podemos ter, mas aquilo que precisamos deixar de fazer para nos apropriarmos desse reino, que vos reconcilieis com Deus. Temos que anunciar que todos nós, sem Cristo, somos inimigos de Deus. Nós não somos o centro do coração de Jesus, não. Nós somos, sem o sangue de Jesus, nós fomos constituídos inimigos de Deus. E todos aqueles que proclamam uma mensagem diferente dessa, estabelecida por Jesus Cristo, pelo próprio Senhor, o Rei da Glória,
se estabelecem como inimigos da cruz de Cristo. Mas o Senhor pede que nós sejamos os replicadores de sua autoridade, o seu ensino, que nós realmente possamos viver, amados irmãos, amada igreja, de fé em fé, de glória em glória, não na expectativa das coisas que nós vemos, mas na expectativa do grande dia, o dia do encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, o dia em que nós estaremos diante do Verbo de Deus, da imagem do Deus invisível, do Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Todo-Poderoso, aquele que com autoridade esteve aqui na terra, se fez carne, morreu, habitou entre nós, morreu, mas ressuscitou, em breve voltará. Que nós sejamos os replicadores da autoridade do ensino de Jesus e que esse ensino possa estar internalizado na nossa mente, no nosso coração. E que Deus abençoe a amada igreja, que nós possamos caminhar nesse propósito.